Muito bem, pessoal, vamos agora estudar a Lei 9784 de 1999. Esta lei que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. É uma lei habitualmente exigida para concursos públicos federais, mas ela também aparece em alguns concursos estaduais e municipais, porque a maioria dos estados e municípios do Brasil não possuem sua própria lei que trate de processo administrativo. Alguns possuem, mas a maioria não. Então, em razão disso, esta lei acaba sendo aplicada para vários estados e municípios para tratar do processo administrativo. Processo administrativo que pode ser muitas coisas. Quando tu faz um requerimento em um órgão público, isso vai dar início a um processo administrativo para responder o requerimento. Se você não gostar da resposta, você pode apresentar recurso, pedir reconsideração. Isso é um processo administrativo. Quando existe um processo de compra, um processo licitatório, se abre um processo administrativo para aquela licitação. Quando um servidor vai ser nomeado após um concurso, se abre um processo administrativo para fazer o ato de nomeação, posse e dar exercício para o servidor. Então, na verdade, o processo administrativo é o passo a passo dos atos administrativos. Um conjunto de procedimentos administrativos reunidos vão formar esse processo administrativo. Então, essa lei ela vai trazer algumas regras gerais sobre como deve correr esse processo administrativo. Claro que vão ter leis mais específicas, tratando de detalhes sobre esses processos, mas uma lei que, de um modo geral, fala sobre os processos administrativos é a Lei 9784 de 99, e ao estudar essa lei, nós vamos estudar muitos conceitos também de direito administrativo, principalmente o que envolve princípios e atos administrativos, como a gente vai perceber ao longo da aula. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esta lei é para quem que ela se aplica de uma forma, digamos que obrigatória. O âmbito de aplicação desta lei, conforme eu coloquei nesse esquema, é a administração pública federal. Leia-se governo federal, presidência da República e ministérios, tanto direta quanto indireta. Então, essa lei vale para os ministérios que estão na administração direta, mas também é aplicada nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. E aí nós temos, na administração indireta, essas entidades, como o INSS, que é uma autarquia, o IBGE, que é uma fundação, e assim por diante. Então, é o mais amplo possível na administração pública federal, tanto direta quanto indireta. E também nos poderes legislativo da União e judiciário da União. Poder legislativo da União, a gente vai ver o Congresso Nacional. Congresso Nacional, que tem lá a Câmara dos Deputados, o Senado, tem o Tribunal de Contas da União, o TCU, todos eles estão no Legislativo da União e também vão ser regidos por esta lei. E também os órgãos do Judiciário da União. E aí nós temos o STF, o STJ, os Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, todos eles estão no Poder Judiciário da União. Então é isso. Esta lei se aplica para o Serviço Público Federal, Poder Executivo, tanto direta quanto indireta, Legislativo e Judiciário. É bem amplo, como a gente pode perceber, o alcance desta lei. Por isso que ela aparece em vários concursos públicos federais. E como eu falei para vocês, os estados e municípios que não tenham a sua própria lei, utilizam esta lei como uma referência. Muito embora, ao falar sobre a sua aplicação, ela não inclua estados e municípios. Então, numa questão de prova de concurso, se perguntar para quem que é essa lei, a tua resposta vai ser para a administração pública federal, tanto direta quanto indireta, e para o Poder Legislativo e Judiciário também da União. É âmbito federal esta lei. Maravilha! E aí nós temos alguns conceitos, e isso nos lembra muito o estudo do direito administrativo. O conceito de órgão, o conceito de entidade e o conceito de autoridade. O órgão, ele é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Quando a gente pega um órgão como exemplo, a gente vai encontrar, em âmbito federal, por exemplo, o órgão é uma parte de atuação daquela pessoa. Existe a pessoa jurídica União. A administração direta da União é a presidência da República, os ministérios e demais órgãos subordinados.
Cada ministério é um órgão, é uma unidade de atuação que faz parte da estrutura da administração direta. Na administração indireta, existem as entidades, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas entidades, internamente, também possuem órgãos. O INSS é uma autarquia, só que dentro do INSS existem órgãos. Então, o órgão é uma parte da administração direta ou indireta. É uma unidade de atuação. A grande diferença do órgão para a entidade é que o órgão não possui personalidade jurídica própria. O órgão ele faz parte de uma pessoa, ele é uma unidade de atuação. Então, o ministério ele não tem personalidade jurídica própria, ele faz parte da União, que é uma pessoa jurídica. Já a entidade, ela é uma unidade de atuação que tem personalidade jurídica própria. Por exemplo, uma autarquia. O INSS é uma entidade. Ele tem a sua própria personalidade jurídica. O INSS, ele não é somente um órgão público do governo federal. Não. Ele é uma entidade com personalidade jurídica própria, que a gente chama de autarquia. E também tem o conceito de autoridade. A autoridade vai ser o servidor ou agente público que tem poder de decisão. A diferença de um servidor para uma autoridade é o poder de decisão. Aquele servidor que tem poder de decidir, ele é uma autoridade para os efeitos desta lei. Quando a gente fala sobre autoridade, nesta lei a gente vai estar falando sobre aquele servidor que está decidindo o que eu quero questionar. Porque, claro, se eu faço um requerimento e a autoridade nega, eu posso insistir e recorrer se for o caso. Muito bem, essa é a parte bem introdutória, lembrando a organização administrativa, que é um conteúdo estudado também nas aulas teóricas sobre direito administrativo. E agora nós temos aqui os princípios da administração pública. Muitas vezes, a questão de prova é bem fácil, ela só pergunta: são princípios da administração pública expressamente previstos na Lei 9784 de 99, exceto. E aí ela vai colocar nas alternativas incorretas esses princípios e a resposta correta vai ser um outro princípio que ela vai inventar. Então a gente tem que saber quais são os princípios que estão aqui nesta lei. Para quem já estudou direito administrativo, ver essa lista de princípios é um reencontro com os princípios que são estudados naquela parte teórica. O princípio da legalidade, que a atuação da administração depende da lei autorizando. A legalidade é isso. A administração só pode atuar quando a lei autoriza e ela vai sempre respeitar a lei, é claro. Finalidade. A finalidade está ligada também ao interesse público. Porque qual é a finalidade da administração? Buscar o interesse da coletividade, buscar o interesse público. Então, esse é o princípio da finalidade. Os atos da administração são praticados para esta finalidade. Motivação. A motivação significa a necessidade de indicar os motivos do ato. Todo ato tem um motivo para ser praticado. A motivação é quando quem vai praticar o ato mostra por qual motivo que o ato vai ser praticado. Razoabilidade e proporcionalidade, que estão ligados a uma atuação proporcional, sem excesso, sem exagero do servidor ou agente público. Moralidade, que é um princípio também lá do artigo 37 da Constituição Federal. Ampla defesa e contraditório, todo aquele que vai ter algum direito atingido por uma decisão administrativa vai ter a oportunidade de se defender, de demonstrar que não deve ser retirado aquele direito, por exemplo. E aí a gente tem a ampla defesa e o contraditório. O princípio da segurança jurídica. A ideia da segurança jurídica, ela proíbe uma aplicação retroativa, uma aplicação para o passado de uma nova interpretação. Quer dizer, se a administração interpretava algo de alguma forma, e agora ela muda de opinião e ela passa a interpretar de outra. Essa mudança é só daqui para frente, ela não vai para o passado, porque a segurança jurídica é respeitar os direitos que as pessoas adquirem de boa fé, achando que estão fazendo certo. Interesse público está ligado à finalidade e também à supremacia do interesse público, porque em nome do interesse público a administração vai por muitas vezes restringir direitos individuais buscando o melhor para a coletividade. E por fim,
o princípio da eficiência, que também foi inserido no artigo 37 da Constituição Federal em 1998, dizendo que que a administração pública ela deve buscar sempre os melhores resultados possíveis, com o menor gasto possível. Essa é a ideia da eficiência. Pensar qual a melhor forma de alcançar o resultado. Bom, como eu falei para vocês, numa prova sobre a Lei 9784 de 99, a banca raramente vai exigir o conceito do princípio, ela simplesmente vai exigir que você saiba quais são os princípios que estão aqui na lei, por isso esse quadrinho mostrando todos eles. Agora, na sequência, nós temos que nos processos administrativos tem alguns critérios que devem ser observados. E é interessante que esses critérios lembram muito os princípios que a gente acabou de ver. Quer ver? Primeiro critério, a administração deve ter uma atuação conforme a lei e o direito. Princípio da legalidade. A administração só vai fazer o que a lei autoriza. Ela vai respeitar os limites da lei. Segundo, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Aqui está dizendo que a administração vai atuar para buscar o interesse público, essa é a finalidade dela. E ela não pode simplesmente renunciar a poderes ou competências, a não ser quando a lei autoriza. E aqui nós lembramos até de um outro princípio que não está aqui na lei, mas está no direito administrativo, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. A administração pública, ao defender o interesse público, não pode dispor, não pode abrir mão livremente do interesse da coletividade. Terceiro critério, objetividade no atendimento do interesse público, sendo vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Percebam que na lista anterior a gente não encontra o princípio da impessoalidade, mas a gente conhece o princípio da impessoalidade lá do artigo 37 da Constituição Federal. E esse critério é justamente o critério da impessoalidade. Quando um servidor recebe um pedido para atender, ele deve atender de forma objetiva, sem levar em consideração preferências pessoais, porque o servidor deve atender todos da mesma forma. E é vedada também a promoção pessoal de agentes ou autoridades. O servidor não pode se valer do serviço público para sua promoção pessoal, para se promover para depois ser candidato a alguma coisa. Também temos aqui o critério da atuação segundo padrões éticos de probidade, que é a honestidade, decoro e boa-fé. Este critério do inciso 4 está muito ligado ao princípio da moralidade, que é essa ideia de uma atuação ética, de uma atuação honesta, uma atuação com probidade. Também tem o critério da divulgação oficial dos atos administrativos, exceto em casos de sigilo. A regra é a publicidade, os atos vão ser mostrados para dar transparência de tudo que está sendo feito, exceto aqueles casos que admitem sigilo, que tem a Constituição Federal e também a gente vai encontrar na Lei de Acesso à Informação quais são os critérios para tanto. Temos o próximo critério, que é o princípio da proporcionalidade, a adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior às estritamente necessárias para atender o interesse público. Em outras palavras, proibição de excesso. A administração não pode se exceder. A administração tem que ter uma conduta proporcional ao que ela quer alcançar, ao que ela quer resolver. Ela não pode ter uma conduta exagerada, ela não pode exagerar. E esse é o conteúdo do princípio da proporcionalidade e também da razoabilidade, que também é estudado com mais profundidade no direito administrativo. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. O que é isso? Princípio da motivação. Motivação é mostrar os motivos pelos quais o ato vai ser praticado. E isso, os motivos, são os pressupostos de fato e de direito que levaram a administração a chegar àquela conclusão, a praticar aquele ato. Observância de formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Devem ser observadas todas as garantias para que o administrado possa ter os seus direitos respeitados. E se não tiver,
ele vai ter toda a oportunidade de saber disso e se defender. Que mais? A adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos administrados. Aqui é um princípio da simplicidade, da informalidade. Não se deve utilizar um caminho difícil para atender os direitos da coletividade. Deve ser de uma forma simples, que as pessoas consigam saber, entender e ter a certeza que o direito está garantido. Garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas, tudo isso aqui lembra a ampla defesa, né? Quando alguém é acusado ou vai perder algo no processo administrativo, vai poder se defender. Proibição de cobrança de despesas processuais, exceto as previstas em lei. Em regra, os processos são gratuitos, não deve ser cobrado nada. Impulsão de ofício do processo sem prejuízo à atuação dos interessados. Como assim? Impulsão de ofício. Impulsão de ofício significa que o órgão público ele dá andamento aos processos. Então, foi iniciado um processo, o órgão público vai dar andamento. O órgão público não vai ficar esperando que alguém vá lá pedir uma providência. Foi iniciado o processo, o órgão público dá andamento. É isso que é impulsão de ofício, sem prejuízo de atuação dos interessados. Quer dizer, o fato de haver este princípio da impulsão de ofício não impede que as pessoas vão lá e peçam para o órgão público dar andamento. E, por fim, o princípio da segurança jurídica. A interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que ela se dirige. O fim público que a norma administrativa se dirige é o interesse da coletividade. E é vedada, é proibida a aplicação retroativa, aplicação para o passado de uma nova interpretação. Se a interpretação foi adotada hoje pela administração, a partir de hoje ela pode mudar a forma de atuar, mas ela não pode cobrar das pessoas que ontem fizeram as coisas de acordo com a própria interpretação que a administração tinha até ontem. É isso. Mudou, muda daqui para frente, não muda para o passado. É essa ideia da segurança jurídica, respeitando os direitos que nós adquirimos de boa fé. Adquirimos de acordo com o que se entendia que era o certo. Muito bem. Esses princípios e critérios podem também ser uma questão da nossa prova, então é importante que vocês refaçam a leitura deles várias e várias vezes até o dia da prova, para quando eles aparecerem na prova, vocês terem tranquilidade de marcar a resposta correta. Bom, e agora nós temos os direitos e deveres dos administrados. Esses direitos e deveres muitas vezes são misturados e a questão fica muito fácil e às vezes até quem não estudou acerta a questão. Por quê? É muito óbvio que os direitos e os deveres não se confundem. Porque direitos são privilégios, são garantias que eu tenho. E deveres são algumas coisas que eu vou ter que fazer em troca, digamos assim. Pessoal, quais são os direitos que nós temos perante a administração? Primeiro, direito ao respeito. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que devem facilitar o exercício dos direitos e cumprimento de obrigações. Então, o teu primeiro direito é ser tratado com respeito. E quando você vai lá no órgão e solicita alguma providência, se é o lugar errado, se você não está sabendo como apresentar isso, o servidor que estiver lá, se souber, deve lhe ajudar a encaminhar isso para o lugar correto. Segundo direito do administrado, ter ciência, ter conhecimento, ficar sabendo da tramitação dos processos administrativos que tem a condição de interessado. Ter vista, ver os autos do processo, obter cópia dos documentos e conhecer as decisões proferidas, as decisões que forem tomadas com base naquilo que você requereu. Terceiro direito, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais vão ser objeto de consideração pelo órgão competente. Cuidado, que às vezes aqui a banca troca esse antes por depois, e aí está errado, né? Porque se você solicita uma providência antes da autoridade decidir, você vai mostrar documentos para fazer com que ela perceba que você tem razão. E por fim, fazer-se assistir-se, cuidado, facultativamente por advogado. O que é facultativamente? É opcionalmente, não é obrigado, não é obrigatoriamente.
Sabe o que a banca faz na prova? Ela vai tentar te enganar achando que você não estudou. E ela vai dizer assim, ó, o servidor, o administrado, melhor dizendo, deve estar obrigatoriamente acompanhado por advogado no processo administrativo. Coisa nenhuma. Em processos judiciais, em regra, há essa necessidade de estar acompanhado com advogado. Mas aqui no processo administrativo isso não é necessário. Mas é um direito seu. Se você quiser um advogado, você pode. Se não quiser, não é obrigado. Então, se a banca afirmar que é direito administrado fazer-se assistir-se obrigatoriamente por advogado, se eu marcar que está errado. Se disser que é facultativamente, que é uma faculdade, uma opção, aí você vai dizer que está correto, né? É isso, a não ser, é claro, quando é obrigatória a representação. Se alguma lei disser que em algum ato você deve estar obrigatoriamente com o advogado, vai ter que estar. Mas se não, a regra é ser facultativo o direito de estar ou não com o advogado. Deveres. Todo administrado, todo cidadão que busca algo perante a administração, ele vai ter o dever de expor o fato conforme a verdade, falar a verdade, não inventar, falar a verdade. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário e prestar as informações que forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então aí temos os direitos e deveres do administrado, concluindo essa primeira parte aqui da Lei 9784 de 99. Vimos então princípios, critérios, direitos e deveres previstos na parte inicial desta lei, nesses 4 primeiros artigos. E no próximo vídeo a gente volta para continuar o nosso estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!